Hoje eu vou te mostrar 3 investimentos para quem está iniciando em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários que são a classe de ativos mais seguras do nosso país. E também é a classe de ativos que mais gera renda passiva. Ou seja, eles te dão um retorno de dividendos todos os meses. E você pode usar isso para reinvestir na sua carteira de investimentos e fazer o seu patrimônio crescer cada vez mais. Eles conseguem dar mais força para a sua carteira de investimentos estar crescendo e junto o seu patrimônio também cresce. Então eu separei aqui 3 investimentos para quem é iniciante ou para quem já investe e quer diversificar ainda mais a sua carteira. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like se você gostar desse vídeo. Isso ajuda o canal a ser divulgado e crescer cada vez mais. Uma dúvida muito comum de quem está começando a investir no mercado financeiro, que quer investir na bolsa, é se começa a investir por ações ou por fundos imobiliários, né? Ou por que é melhor investir em ações ou por que é melhor investir em fundos imobiliários. Na minha opinião, para quem está começando, é interessante que comece, né? Quem está começando na renda variável, é interessante que comece com os fundos imobiliários, por 2 principais motivos. O primeiro motivo é o risco. Os fundos imobiliários eles têm um risco muito menor do que as ações. Eles têm também uma volatilidade muito menor, o que acaba diminuindo muito o risco. Eu vou te mostrar aqui 2 gráficos, tá? Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico do índice IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, nos últimos 5 anos. Dá uma olhada como é que foi a volatilidade do índice. Então a gente teve um grande aumento aqui no índice e a gente teve aquela queda lá em 2020 pelos motivos que todos nós já sabemos. E aí o fundo subiu de novo e continuou praticamente de lado até agora nos últimos dias aí que teve um aumento também nos fundos imobiliários. Mas dá para perceber bem aqui a volatilidade dos fundos imobiliários pelo índice FIX. Agora vamos comparar esse gráfico aqui com o gráfico do Ibovespa, no mesmo período, nos últimos 5 anos. Aqui teve aquela queda lá em 2020 e olha só depois, ele subiu e caiu várias e várias vezes. Isso aqui é a volatilidade. As ações, o índice Ibovespa, ele geralmente oscila 3 vezes mais do que os fundos imobiliários. E isso acaba deixando as ações com muito mais risco e os fundos imobiliários com muito menos risco. Então, o primeiro motivo para você iniciar na renda variável por fundos imobiliários é a questão do risco. Segundo, dividendos mensais. Algumas ações até pagam dividendos mensais, mas são uma minoria, tá? E é claro que temos empresas que pagam bons dividendos, mas atualmente os fundos imobiliários são os ativos que estão pagando mais dividendos e eles pagam recorrentemente, eles pagam todos os meses. Aqui nesse gráfico a gente tem o histórico de dividendos do fundo imobiliário HGLG11. Esse gráfico ele vai de 2016 até 2023, até o mês 5 de 2023. Esse gráfico aqui ele é maior, mas aqui nesse site eu só consegui achar nesses últimos 7 anos. Então se você olhar aqui desde 2016, ele pagou dividendos todos os meses, não falhou nenhum mês nos últimos 7 anos. É claro que teve alguns meses aqui, como por exemplo no mês 9 de 2020, ele pagou um pouco menos, mas teve meses aqui que ele pagou bem mais. Mas o interessante é a gente olhar que ele não deixou de pagar dividendos em nenhum mês nos últimos 7 anos. Isso acaba atraindo muitos investidores que estão procurando por renda passiva. Então, segundo motivo aí para você começar pelos fundos imobiliários na renda variável são os dividendos mensais, tá? Mas então vamos lá, vou te falar aqui agora os 3 investimentos em fundos imobiliários para quem está iniciando. Se você quer iniciar ou está iniciando agora em fundos imobiliários, o primeiro investimento que eu sugiro, lembrando, não é recomendação de compra, tá? O que eu estou te mostrando aqui são apenas opções e vou te falar sobre essas opções. E aí você escolhe, você decide se você quer investir ou não. Você tem que fazer, claro, uma análise muito mais aprofundada de cada um dos ativos para você tomar essa decisão de investir ou não. Mas o primeiro investimento que eu separei aqui, a primeira opção para quem está iniciando, é o BCFF11. Ele é um fundo imobiliário do tipo FOF, ou seja, ele é um fundo de fundos. Ele compra outros fundos imobiliários para a sua carteira de investimentos. Por que é interessante começar pelo um FOF, né, para quem está iniciando? Os FOFs, como eu disse, eles compram outros fundos imobiliários para o seu portfólio. Então você não precisa saber analisar diretamente um fundo imobiliário. Você comprando o BCFF11, existe um gestor por trás daquele portfólio, ele vai fazer as escolhas dos fundos imobiliários para ter ali na carteira. Então você delega essa decisão de escolha dos fundos imobiliários para esse gestor e você só tem que comprar cotas desse fundo. Então se você comprar uma cota do BCFF11, você está investindo em vários fundos imobiliários que estão dentro do portfólio do BCFF.
Aqui nesse gráfico a gente tem a carteira do BCFF11, a carteira de investimentos, aí, todos os fundos que estão dentro aí do portfólio do BCFF11. Então aqui a gente tem os top 20, que são as 20 maiores posições dentro do fundo imobiliário BCFF11. A gente tem aqui o fundo BTCI 11, o EZTB 11, REPE 11, o IRIM 11, o CANIP 11. Então são vários fundos grandes e vários fundos conhecidos aqui na bolsa. Então se você investir, você comprar uma cota do BCFF11, você vai estar adquirindo, na verdade, todos esses fundos aqui, tá? Vai estar ali num pacote todos eles. Então ele é um fundo muito diversificado, que traz muita segurança, principalmente para quem está começando a investir. Nesse gráfico do lado a gente tem o segmento de atuação. Então 54% do portfólio do BCFF11 está alocado em fundos de CRI. São aqueles fundos de papel, aqueles fundos que investem em títulos de dívida. 25% está alocado no setor comercial, 8% no setor de logística, 5% em shoppings. Temos também aqui 3% em outros setores e 5% está no caixa. Então, além de ele ter vários fundos imobiliários dentro do portfólio, ele está dividido em vários segmentos diferentes. Então, esse aí é um dos motivos pelo qual é um bom fundo imobiliário para quem está iniciando, para quem ainda não sabe analisar um ativo, ou ainda até mesmo para aquelas pessoas que não querem gastar esse tempo para estar analisando fundos imobiliários. Então, uma boa opção é você comprar aí um FOF, tá? Aqui a gente tem mais alguns números do BCFF11. Começar falando aqui pelo patrimônio. Então, ele é um fundo de 1,9 bilhão, ele é um fundo bem grande. Ele pagou 9,78% em dividendos nos últimos 12 meses e o PVP está em 0,93. PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial. Quando esse número está acima de 1, significa que o fundo está mais caro do que deveria, do que o valor dos seus ativos. Quando ele está abaixo, significa que ele está mais barato. Então, no caso aqui, a gente tem um fundo negociado com 7% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. A gente tem 7% de desconto aí nas cotações do fundo. Então, ele é um fundo que está barato, ele está abaixo, com o PVP abaixo de 1, bem diversificado por setores, então ele atua em vários setores e bem diversificado também em fundos imobiliários. Você comprando uma cota dele, você vai estar investindo seu dinheiro em vários outros ativos, em vários outros fundos imobiliários, por isso ele está aqui como a primeira opção para quem está iniciando em fundos imobiliários. O segundo investimento para quem está iniciando em fundos imobiliários é o fundo HGLG11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, ele investe em imóveis físicos. E ele é um fundo do segmento de logística, então ele investe naqueles galpões logísticos. Ele compra galpões logísticos para o seu portfólio e loca esses galpões para grandes empresas, e a gente já vai ver quais empresas são essas. E por que ele é um bom fundo para quem está iniciando? Porque ele investe em imóveis físicos. Geralmente, imóveis físicos trazem mais segurança. E como ele tem vários imóveis no portfólio, ele está bem diversificado, o que traz ainda mais segurança, tá? Então, ele possui 20 ativos no portfólio, distribuídos em 5 estados brasileiros. As empresas que locam esses galpões logísticos, elas são do segmento de bebidas, varejo, eletrônicos e também e-commerce, tá? Esses são os principais segmentos ali dos locatários dos imóveis. E ele tem locatários como Ambev, Volkswagen, Mercado Livre e Electrolux. Então são grandes empresas, grandes marcas aqui do país. O PVP desse fundo está em 1,08. Como eu disse, o PVP, quando ele está acima de 1, significa que ele está caro. Ele está mais caro do que o valor dos seus ativos. Mas o HGLG11 é um fundo que tem muita qualidade e, historicamente, ele é negociado com um PVP acima de 1. Geralmente no PVP de 1,15, 1,18 até 1,20. Então, o PVP de 1,08 para esse fundo imobiliário significa que ele está barato. Ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,03%. Então, ele pagou bons dividendos aí no último ano e a vacância do fundo está em 6%. Vacância é a quantidade de imóveis que está vago, quantidade de galpões logísticos que estão vagos. Então, se o fundo tivesse aqui 100 imóveis e com vacância de 6%, significa que 6 imóveis estariam vagos, o que é uma vacância bem baixa. Uma vacância abaixo de 10 é considerada uma vacância bem baixa. Então, segundo o fundo imobiliário, para quem está iniciando, HGLG11 aí é uma boa opção. E o terceiro investimento é o fundo imobiliário MXRF11. O MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo papel que investe em títulos de dívida do setor imobiliário. Os fundos imobiliários de papel eles tendem a ter um grau de risco maior que os fundos de tijolo e que os fundos de fundos,
mas eles também possuem um retorno um pouco maior. Eles pagam um pouco mais de dividendo por conta desse risco maior. Então eu trouxe aqui numa escala de risco, né? Os FOFs, que são os menos arriscados, depois a gente tem os fundos de tijolo e a gente tem os fundos de papel. Os fundos de papel, eles pagam um pouco mais de dividendo por ter um grau um pouco mais elevado de risco. Mas o MXRF11 é um fundo de papel bem seguro. Ele já está na bolsa, né, está sendo negociado na bolsa há mais de 12 anos. Então, por isso eu trouxe ele aqui para você que está iniciando ou que quer diversificar sua carteira. Um fundo já com mais de 12 anos de bolsa e pagou dividendos todos os meses nesses últimos 12 anos. Ele não falhou nenhum único mês. Então, ele é um fundo bem seguro, mesmo sendo um fundo de papel. Eu tenho aqui o gráfico de investimento por classe de ativos. Então, como eu disse, ele é um fundo de papel, então majoritariamente ele investe em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, que representam 76% do portfólio do fundo. Ele investe também em permutas financeiras, com 6% do patrimônio, fundos imobiliários, com 17% do patrimônio. Então, ele também compra cotas de outros fundos imobiliários. No caso aqui, 17% do patrimônio está alocado em outros fundos imobiliários. E o fundo possui 1% também do patrimônio que está no caixa. E mais para baixo aqui a gente tem o gráfico dos setores da economia que ele atua. Começando aqui com o setor de residências, com 33% do patrimônio alocado nesse segmento. O segmento também de varejo de alimentos, com 18%. Temos também aqui o segmento de shoppings, com 21% do patrimônio alocado. O segmento de cuidados com a saúde, de healthcare, com 14% do patrimônio. Também o setor de agronegócio, representando 7% do patrimônio. E outros setores aí de menor relevância, também com 7%. Então, ele é um fundo imobiliário que investe não somente em CRI, não somente em títulos de dívida, e também está em cinco setores da economia com muita relevância dentro aqui do nosso país. São setores bem sólidos, como o setor do agronegócio. É um setor gigantesco que está crescendo cada vez mais. Então esses são os 3 melhores investimentos para quem está iniciando em fundos imobiliários. BCFF11, um fundo de fundos. HGLG11, um fundo de tijolo que investe no segmento de logística. E o MXRF11, um fundo de papel que está sendo negociado na bolsa já há mais de 12 anos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Dúvidas e perguntas pode deixar aqui nos comentários também, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.